parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias e informações do Flamengo. Vamos estar conversando aí sobre vários assuntos, sobre Bruno Henrique, né, que pode desfalcar o Flamengo para esse próximo confronto contra a equipe do Bragantino. Vamos estar conversando sobre Rafinha. Vamos falar aí também sobre Rede Globo transmitindo o jogo do Flamengo, CBF e comentaristas falando abobrinha na televisão, né, em relação a CBF, Flamengo e futebol brasileiro. Então assiste o vídeo completo para você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, botãozinho vermelho logo aqui embaixo, ó, logo aqui, inscrever-se, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada no like, para você ficar por dentro de tudo. Fechou? Tranquilidade? Então toca aí, parceiro. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e, claro, assista o vídeo até o final. Não esqueça de assistir o vídeo até o final para você ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo. Fechou? Vamos lá? Vamos às notícias do Mengão. Tá aqui, ó. A CBF remarcou o jogo do Flamengo contra o Juventude por conta de um reajuste na tabela do Brasileirão. A partida seria realizada inicialmente no dia 12 de outubro às 19 horas e agora será na quarta-feira, dia 13 de outubro, no Maracanã. O horário das 7 horas foi mantido, ou seja, apenas esse jogo foi alterado na tabela da CBF. As outras partidas não foram alteradas, não mudaram, continua aquela sacanagem que vão fazer com o Flamengo, aquela retaliação que vão fazer com o Flamengo. E aí, num debate, acho que hoje no Redação Sport TV, o Marcelo Barreto falou: todo mundo vai lá e coloca assinatura, mas depois vai lá e reclama individualmente. Marcelo Barreto, eu admiro você, um jornalista renomado, um jornalista com anos e anos e tanta bagagem de Sport TV, falar uma abobrinha que você falou ao vivo hoje no Redação Sport TV. Realmente é uma pena que as pessoas que estão assistindo comprem a ideia de vocês, porque se vocês gostam de chamar nós de influenciadores aqui, que fazemos vídeo para o YouTube, vocês são muito mais do que influenciadores. Vocês são formadores de opinião. Disso vocês podem ter certeza, tá? O Alex Rangel, rapaz rubro-negro aqui no Twitter, respondeu ao Marcelo Barreto e para mim foi a melhor resposta que eu vi no Twitter é isso. E eu vou ler aqui a resposta do Marcelo Rangel. Na verdade, nenhum clube aprova calendário. Ele é publicado pela CBF e Conmebol para as datas da temporada. Inclusive, no que tange a data de jogos e horários, isso também não é prerrogativo dos clubes, mas sim das TVs que transmitem os jogos. Muito triste que esse tipo de fake news atrapalhe o debate. E é exatamente isso. Não tem aprovação, não tem assinatura, não tem isso. A CBF, a Conmebol vai e publica. Quiser jogar, joga. Não quiser jogar, não joga. E aí? Só com uma união muito grande dos clubes, o que praticamente fora de cogitação, mudaria esse tipo de coisa. Então, Marcelo Barreto, Carlos Eduardo Mansur e Pedro Moreno, todos vocês que estavam aí, parabéns. Vocês propagaram uma fake news. Propagaram uma fake news e espero que a galera que estava assistindo o programa, boa parte me assista, né? Para desmentir essa situação de que o clube lá atrás aprova, assina, eu aceito e depois fica reclamando. Isso é caô. Isso não existe. Tá? A CBF é a ditadora do futebol brasileiro. É isso, não tem votação, não tem aprovação, é isso aí. Eu acho que todo mundo acha que todo mundo senta numa cadeira de eu voto que aprova o calendário. Eu voto que não aprova, eu voto que aprova, eu voto que... Isso não existe, tá? Isso definitivamente não existe. E segundo o jornalista Vene Casagrande, Thiago Maia treinou normalmente nessa segunda-feira e participou da atividade com bola, que foi em campo reduzido em alta intensidade. Diego Ribas, entretanto, lesionado,
novamente não foi a campo e é dúvida para o confronto contra a equipe do Red Bull Bragantino amanhã, tá? Esse jogo entre Red Bull Bragantino e Flamengo vai ser realizado amanhã em Bragança Paulista às 8h30 da noite, então não vai ser o jogo da Globo. Vamos conversar também, né, nação, sobre Bruno Henrique, meus amigos. Pois é, o nosso BH, né, sentiu aí no último jogo, saiu nada grave, é claro, tá com edema, né, na coxa e aí preocupou nós rubro-negros e tá preocupando também o departamento médico do Flamengo em relação a esse jogo contra o Bragantino. Então, o Bruno Henrique também é dúvida para o confronto, né, para esse jogo contra... Vamos botar aí que ele vai jogar, vamos confiar, vamos ter tranquilidade, mas é mais uma dúvida aí para esse confronto, assim como o Diego Ribas, para esse confronto contra a equipe do Red Bull Bragantino, que ferra mais ainda, né, o Flamengo. A programação do Flamengo já está definida, o Flamengo não vai ficar aqui na cidade do Rio de Janeiro, o Flamengo definiu uma outra logística. Dia 5, no caso, que é hoje, o time do Flamengo viaja para Atibaia, tá? Amanhã, dia 6, tem um jogo contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, às 8h30 da noite. Depois do jogo, eles retornam a Atibaia. E aí, 2 dias depois, no dia 8, no caso, na sexta-feira, tem a viagem para Fortaleza. No dia 9, tem o jogo contra o Fortaleza às 7 horas da noite. E no dia 10, o Flamengo retorna à cidade maravilhosa e da criminalidade, o Rio de Janeiro. Então o Flamengo só retorna ao Rio de Janeiro agora após a partida contra o Fortaleza, tá? Vai ficar em Atibaia para facilitar a logística, tentar diminuir o estrago, né, que essas viagens vão fazer ao jogador do Flamengo. Para esse confronto contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo já não terá o quarteto ofensivo, né? Não terá Arrascaeta, não terá Gabigol, não terá Everton Ribeiro, vai ter apenas o Bruno Henrique, né, do quarteto ofensivo. É realmente uma vergonha, é realmente uma sacanagem, né, o que fazem com o Flamengo. O Flamengo reclama e ainda acham que o Flamengo está errado, né? Na televisão, né? É uma coisa impressionante, ainda acham que o Flamengo está errado. O Flamengo paga seus jogadores, o Flamengo cumpre com os compromissos e não pode usar os seus atletas no momento mais decisivo da temporada, porque os atletas estarão servindo as suas seleções. Ainda acham que o Flamengo está errado. É inacreditável uma situação dessas. Para vocês terem noção, o Flamengo acumula 12 jogos desfalcados no Brasileiro por conta de convocações. O caso mais emblemático é do meia Arrascaeta. Nessa temporada, ele não pôde jogar 13 jogos do Flamengo devido às suas convocações para a seleção uruguaia. É inacreditável uma situação dessas. Ainda acham que o Flamengo está errado. E outra coisa, se não fosse esses desfalques por conta da seleção, o Flamengo estava palmo a palmo com o Atlético Mineiro. Porque o aproveitamento do Flamengo com os seus jogadores principais é outro completamente diferente quando joga desfalcado. Isso é fato. Os melhores jogadores são aqueles que vão para a seleção, né? E aí acontece esse tipo de coisa. Tudo bem, a gente tem peças de reposição ali, tem o Michael, tem o Kennedy, que não entrou em forma, mas os outros são muito diferenciados. Você nunca vai ter um nível parecido. Você pode repor ali, o Michael tá entrando bem agora. Vai ser a mesma coisa, né? É óbvio que isso, né, não vai acontecer. Mas o Flamengo tá errado, segundo alguns aí, né? Fazer o quê? E o cara ainda fala assim, só olham pro próprio umbigo. Cara, é jogador do Flamengo, irmão. Os caras são jogadores do Flamengo. Você não tá entendendo? Não interessa. Só pensa em si. Cara, os caras são jogadores do Flamengo. O Flamengo tem direito de usar os seus jogadores. O Flamengo paga em dia. Não, cara, uma coisa assim. Porque o Flamengo vai ser beneficiado. Benefício de quê? São jogadores do Flamengo, gente. Não dá pra entender um negócio desse. Não consigo. Globo decide transmitir jogo atrasado do Flamengo para prejudicar o Atlético Paranaense.
A Globo decidiu exibir Atlético Paranaense e Flamengo para prejudicar o pay-per-view do clube paranaense da rádio Jovem Pan, que mostrarão um duelo. Ah, cara, eu quero mais é que passe na Globo mesmo, que aí eu vejo ao vivo, a cores, o Atlético Paranaense tem uma rixa aí de que não assina com o Premier, e aí também não ia dar pra ver o jogo, então melhor que passe mesmo na Globo, tô nem aí, quero ver o jogo! Quero ver o jogo. E esse jogo atrasado do Atlético Paranaense é lá no Paraná. E para quem não sabe, o conselho do Atlético Paranaense votou contra a volta da torcida lá no Paraná. Então o único clube brasileiro que ainda não vai ter o retorno da sua torcida é o Atlético Paranaense por conta da sua diretoria. O estado do Paraná já liberou, tá? A torcida. Tá, mas não vai ter torcida por conta da diretoria deles lá, que não querem ter torcida. É uma coisa assim até estranha, né? Mas é o que o Petralha decidiu lá. Então não vai ter torcida, nem na Copa do Brasil. Vai ter torcida no Maracanã, mas não vai ter torcida lá. Quer dizer, não vai ter torcida lá, não vai ter no Maracanã, porque o Flamengo isso aí se definiu antes, né? O sorteio dos mandos. O primeiro jogo é no Paraná, depois é aqui, dia 20. O primeiro jogo, o segundo dia 27. Rafinha avisa ao Grêmio que não permanecerá no clube. Fluminense pode ser o destino. Estão falando também que o São Paulo está de olho aí na contratação do Rafinha. Cara, eu sei que muita gente vai ser contra, mas eu me amarro no Rafinha, eu adoro o Rafinha. Acho que o Flamengo tinha que aproveitar a sua oportunidade e tentar a contratação. Deixa eu ver quantos anos tem o Rafinha. Porque, cara, ele viria de graça. Eu sei que agora vai ficar difícil vir, porque tem 36, vai ficar difícil vir, porque já criou-se ali uma rixa do Rafinha com um dirigente do Flamengo, por isso que ele não veio antes. Então, realmente, vai ficar bem difícil isso acontecer, mas eu queria que acontecesse, fossem deixar de lado essas brigas, porque ele é um baita do jogador. Flamengo aprova novo orçamento superando 1 bilhão em receita em 2021. No marketing, a estimativa de receita com patrocínios, publicidade e royalties é de 214 milhões, superando em 26 milhões o orçado no início de 2021, ou seja, absurdo o que o Flamengo vai faturar nesse ano, 1 bilhão de reais, jamais um clube brasileiro na sua história conseguiu faturar aqui no futebol brasileiro, e o Flamengo já mudou o orçamento e vai bater a marca do bilhão, de bilhão de dívida que o Atlético Mineiro tem e de 1 bilhão de faturamento que o Flamengo tem. Essas foram as informações e notícias do Mengão. Se inscreve, se não se ama, seu like, valeu. Deus abençoe a vida de todos vocês. Beijão, saudações de rubro-negras.